graça e a paz do Senhor Jesus seja na sua vida, sua casa, sua família mais uma vez, nesse dia especial, um dia onde nós comemoramos o Dia dos Pais e de antemão já um parabéns a todos os pais biológicos, espirituais, relacionais, enfim, todos aqueles que têm em si a incumbência e essa responsabilidade da paternidade, algo tão bonito que Deus compartilhou com o ser humano. E eu quero falar justamente hoje a respeito do valor de um pai. Olhando para a palavra de Deus, num texto que se encontra aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 1, nós vamos considerar um pouco a respeito da vida de José, o pai de Jesus. Nós vamos considerar a partir do versículo de número 18 do capítulo 1 do Evangelho de Mateus. A palavra do Senhor nos diz o seguinte: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz o filho, a quem pôs o nome de Jesus. Que o Espírito Santo possa falar ao meu e ao seu coração mais uma vez, através desta palavra. Como já dissemos, o tema desta mensagem é o valor de um pai. E nós vamos considerar aqui, segundo o relato do evangelista Mateus, alguns valores de José, este que foi escolhido por Deus para ser aqui na terra, no tempo em que Jesus peregrinou entre nós, quando ele assume a humanidade, né, a forma humana, ele assume a nossa condição humana, a não ser pelo pecado, a responsabilidade que José teve de conduzir Jesus nos seus primeiros anos de vida, até então que ele chegasse ao momento certo, onde Deus, o grande Pai de todos nós, e o seu Pai, o conduzisse ao seu ministério. E alguns valores que nós vemos aqui na vida de José, que nós vemos na vida de todos aqueles que exercem legitimamente a paternidade. Em primeiro lugar, nós vemos que o valor de um pai está justamente na referência moral que ele exerce sobre a sua casa. O texto vai nos dizer que José, no versículo 19, era um homem justo. José tinha na sua prática, no seu dia a dia, a sua conduta, a justiça. Um homem justo que vivia dentro de uma retidão, dentro dos padrões estabelecidos por Deus. Um homem de Deus, um homem que caminhava dentro do propósito que o próprio Deus, o seu Pai, havia determinado para ele. A justiça, querido, não é algo teórico, não é algo que nós temos para a nossa vida simplesmente para termos um conhecimento. Mas a justiça que a palavra de Deus nos traz é justamente uma conduta reta, uma conduta adequada, de equidade, que vai respingar na vida daqueles que estão ao nosso redor. Quando nós olhamos, por exemplo, para a nossa sociedade, nós vamos ver que as sociedades, elas são formadas por famílias. E as famílias, elas são formadas esse padrão moral, esse padrão de caráter é formado dentro das próprias famílias. E isso vai ser manifestado a nível social. Mas tudo começa na família. E o pai, ele tem uma função fundamental na transmissão moral, na transmissão de um caráter reto, de uma justiça que procede de Deus. E José era um homem assim. E todos aqueles que exercem a paternidade de forma legítima, correta e estabelecida por Deus, têm também na sua vida
esta conduta, este senso de responsabilidade que aponta para a formação daquelas pessoas, especialmente os filhos que estão debaixo desta paternidade. Uma segunda virtude, um segundo valor que nós vemos aqui na vida de José e na vida de todos os pais que vivem legitimamente esta paternidade, é que o pai é aquele que não busca, em primeiro lugar, os seus próprios interesses. É interessante o texto dizer que quando Maria fica grávida, e isso aqui é algo muito singular na vida de José, porque ela engravida não por meio de um relacionamento com José, mas por uma obra do Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele santificou o ventre de Maria para que Jesus nascesse sem pecado. E é exatamente dentro dessa condição que José fica sabendo que Maria engravidou. Mas ele não sabia o que tinha acontecido, ele só ficou sabendo que Maria estava grávida. Mas o texto vai nos dizer, por ele ser um homem justo, e ele não querendo infamar Maria, ele então decide então como sair da vida de Maria de forma secreta, sem expô-la. Veja bem, querido, José, na sua mente, no seu entendimento até então, e nós vamos ver em seguida, como já lemos aqui, que depois há uma revelação e um esclarecimento da parte de Deus do que havia acontecido com Maria. Mas ele não quer infamar Maria. Ele está disposto a sofrer um dano sem expor Maria. E é exatamente isso, pegando essa verdade, que nós vamos ver o valor da vida de um homem. É aquele que olha em primeiro lugar para a realidade de outros. É aquele que considera a sua casa acima de si mesmo. Talvez pelo senso de responsabilidade, de governo que Deus coloca sobre a vida de todos os homens. E isso não é fácil, isso não é algo simplista. É uma responsabilidade que está sobre todos nós homens, a quem Deus deu a graça de nos tornarmos pais. E é esse senso de responsabilidade, muito provavelmente, que faz com que esses homens olhem para a sua casa, para a sua família, para os seus filhos, como sendo o alvo, o alvo principal, a motivação principal de tudo aquilo que ele faz. Então nós vemos que o pai, ele é aquele também que não busca em primeiro lugar os seus próprios interesses, mas o interesse da sua própria família, da sua própria casa. Em terceiro e último lugar, queridos, nós vemos o valor na vida deste homem. É que um homem que exerce a paternidade, seja ela de forma biológica, seja ela de forma espiritual, relacional, contextual, é alguém que recebe do alto a direção para a vida dos seus. Veja que quando José está ponderando nessa possibilidade de deixar Maria, porque ele não sabia o que estava acontecendo, ele só sabia que eles não haviam tido uma relação a fim de que Maria pudesse estar grávida, até porque isso seria ilegítimo, eles ainda não eram casados. Mas ele recebe uma revelação, o anjo de Deus aparece e diz para ele: José, fique tranquilo, porque o que aconteceu com Maria é obra do Espírito Santo. É o Espírito Santo que fez com que ela gerasse no seu ventre aquele que será o Salvador, aquele que será o Messias, aquele que trará a salvação, a redenção para você e para o seu povo. Querido, essa é a figura de todo pai. É aquele que tem a consciência de que as diretrizes, a direção da sua vida e da vida dos seus, ela é recebida do alto. Não é alguém que toma decisões por si mesmo, não é alguém que decide na sua vida simplesmente por instinto, por emoções, por sentimentos ou por aparentes possibilidades, mas é alguém que espera receber do alto a direção, mesmo que isso lhe custe algo, mesmo que isso traga a ele um preço a ser pago. Mas ele sabe que a direção que vem de Deus, a direção que vem do alto, é o caminho que ele deve seguir. E assim foi José, e assim são todos os pais que vivem legitimamente a paternidade que procede de Deus. Mais uma vez, que Deus abençoe a sua vida, você que é pai, e você que tem um pai sobre a sua vida, que você possa considerar e refletir a respeito do que Deus tem feito na sua vida através da vida do seu pai, que nós possamos valorizar
esses homens que Deus colocou sobre a nossa vida para cuidar de nós, não somente fisicamente, materialmente, mas moralmente e especialmente espiritualmente. Que Deus abençoe a sua vida, querido. Eu gostaria de fazer uma oração com você. Querido Deus, nós te louvamos e te agradecemos por esse dia tão especial, onde nós comemoramos o Dia dos Pais. O pai que é uma figura a quem o Senhor compartilhou de um atributo seu, que é a paternidade. O Senhor escolheu ser pai, adotando filhos por intermédio de Jesus. Nós queremos te agradecer por isso, ó Deus. Nós queremos te agradecer por toda a condição também que o Senhor tem nos dado, para que possamos exercer a nossa paternidade. E assim seja com a vida de todos os homens, com todas as famílias, Pai. Nós pedimos que haja realmente uma intervenção tua, a fim de que a paternidade seja resgatada cada vez mais, valorizada cada vez mais, porque assim o Senhor estabeleceu e os teus valores são eternos. Que o Senhor abençoe cada pai, que o Senhor abençoe cada família nesse dia, para a glória e honra do teu nome. Em Cristo Jesus oramos e te agradecemos. Amém. Querido, que Deus te abençoe mais uma vez, que você tenha um dia especial, especialmente você que é pai. Fique na paz do Senhor Jesus e até o nosso próximo encontro.